Fala pessoal, eu sou o Christopher da Buildings e hoje eu vim falar sobre o mercado de escritórios em Porto Alegre. Se você quiser conhecer mais sobre essa cidade, fica comigo até o final do vídeo. Hoje eu vim trazer para vocês as informações sobre o segundo maior mercado de escritórios na região sul do Brasil. Eu estou falando da cidade de Porto Alegre. Hoje o mercado de escritórios em Porto Alegre representa a segunda maior cidade, fica só atrás do mercado de Curitiba. E tem várias informações interessantes sobre esse mercado e nada melhor do que a gente navegar dentro do CRTU para poder ver essas informações e os números do mercado e mostrar para vocês como que é o comportamento desse mercado de escritórios. Bom, aqui dentro do CRTU eu tenho uma pesquisa criada com a cidade de Porto Alegre. Aqui já abrem vários números. Lembrando que na Buildings nós monitoramos todos os prédios comerciais, desde os offices classe C até os corporate AAA. Né? Então aqui nesse número estão incluídos inclusive prédios em fase de construção e em projeto. E eu vou usar alguns filtros aqui para poder refinar nossa pesquisa e entender melhor como que é o comportamento do mercado. Então aqui dentro de especificações técnicas, o primeiro filtro que eu vou utilizar é o de edifícios prontos para ocupação, para a gente conseguir entender qual que é o número. Então hoje em Porto Alegre são 287 prédios entregues na cidade, o que representa um estoque de 1.351.000 metros quadrados. Desse estoque total entregue, 245.000 metros quadrados estão vagos hoje e ainda existe mais uma área ofertada, ou seja, empresas que ainda estão ocupando o prédio, mas estão numa fase de devolução, já anunciaram a devolução dos espaços e esse espaço representa 7.309 metros quadrados. Tá? A área total em fundos de investimento imobiliário, e esse é um dado muito interessante de olhar aqui na plataforma, é de 14.700 metros quadrados, que estão hoje na estrutura de fundos de investimento imobiliário listados em bolsa. Tá? Essa área vaga hoje representa uma taxa de vacância de 18%. Tá bom? Um outro recorte que é muito comum nós fazemos, já fizemos em vários outros vídeos, é o recorte de lajes corporativas, que são os prédios maiores, né? Os prédios com as maiores ocupações da cidade. Então vou usar o filtro aqui de especificações técnicas para a gente fazer o recorte apenas pelo perfil. Hoje na cidade então existem 109 prédios de lajes corporativas, né? Esse é o estoque entregue já, são todos os que estão prontos, representando então um estoque de 641.000 metros quadrados, com uma área vaga de aproximadamente 88.000 metros quadrados, uma taxa de vacância de 14%. Né? Vamos olhar como que funciona os prédios de alto padrão da cidade. Eu acho que esse é um recorte também bastante interessante, muito comum de ser analisado. Né? Então, selecionando aqui a classe só dos empreendimentos classe A, nós chegamos então nessa lista de 16 imóveis. É interessante porque a cidade de Curitiba tem exatamente o dobro, são 32 imóveis de alto padrão na cidade de Curitiba. E Porto Alegre então são 16 imóveis, a área também é aproximadamente a metade da área de estoque em Curitiba. Né? A taxa de vacância é também muito próxima às duas, se eu não me engano a cidade de Curitiba tem em torno de 15% a 16%, aqui em Porto Alegre essa taxa de vacância é em 17% hoje, tá? Distribuída nesses empreendimentos que depois a gente pode olhar. Eu vou tirar aqui alguns filtros, para a gente poder navegar pelo mapa e ver como que funciona a distribuição desses prédios na cidade. Então aqui fica fácil de enxergar as regiões, tem prédios que ficam bastante espalhados, mas olhando principalmente nas regiões aqui principais, onde tem a maior concentração, dá para perceber aqui que a região do centro é a região com a maior concentração de prédios. Né? Aqui também, próximo dessa avenida Carlos Gomes, também é onde fica uma concentração bastante interessante, também muito prédio de alto padrão nessa avenida, né, que é uma das principais avenidas ali da cidade de Porto Alegre. Agora vamos olhar na parte de estatísticas, como que funciona historicamente, né, qual que é o comportamento da cidade de Porto Alegre ao longo do tempo. Então eu entrei aqui no nosso painel de estatísticas, no painel histórico, e fiz uma seleção. Aqui eu estou olhando só os prédios de perfil corporate, que é o que faz mais sentido para a nossa análise.
Tá? Então, nós monitoramos lá na cidade desde 2014, então desde 2014 a Buildings traz todos os dados, monitora trimestre a trimestre todas as informações de cada empreendimento na cidade, tá? E aí fica fácil de ver como que é a evolução da cidade, né? Olhando aqui a taxa de vacância, dá para perceber que os maiores impactos na vacância foram principalmente de novas entregas, né? Então novos empreendimentos que foram sendo acrescentados no estoque da cidade. Isso gerou alguns impactos ao longo do tempo na taxa de vacância, né? Mesmo assim, é uma taxa de vacância que não cresce tanto, né? Até está numa estabilidade bem interessante aqui, fechou o trimestre na casa dos 14%. É interessante olhar aqui algumas absorções negativas, né? Então também a cidade sofreu com algumas devoluções em alguns trimestres específicos, mas sempre acaba retomando aí também, não deixando que a taxa de vacância aumente muito, né? Um dado muito interessante de olhar aqui é a atividade construtiva, que hoje, desde 2018, na verdade, não tem nenhum prédio em construção na cidade. Prédio comercial, né? Isso também ajuda bastante para manter a taxa de vacância estável, né? Uma cidade que entrega muitos empreendimentos, que constrói muito, sempre tem uma tendência de aumento na taxa de vacância. Então, na cidade de Porto Alegre, no caso, como não tem novos prédios em construção, nem sendo entregas, a última entrega foi em 2018, então isso também acaba ajudando para a taxa de vacância se manter estável. Uma forma interessante de olhar isso também, nós mostramos isso em outros vídeos já, é através dos gráficos, né? Então, olhando aqui principalmente o gráfico que faz a relação da taxa de vacância com a ocupação, né? Então, dá para ver nessa linha aqui como o crescimento é um crescimento quase que linear aqui, né? Com alguns trimestres que muda, mas caminhando sempre numa estabilidade, né? Principalmente de 2019 para cá. Então o impacto não é tão grande na cidade, nunca mais do que 2% aí de alteração, né? Então isso é bastante relevante na cidade, principalmente para quem incorpora, para quem constrói, para quem investe na cidade, de ter esse dado, né? de entender como que o mercado se comporta ao longo do tempo. Então vamos falar um pouquinho sobre qual que é o comportamento de ocupação na cidade de Porto Alegre, né? Hoje a cidade de Porto Alegre, lembrando, tem um estoque de 641 mil metros quadrados, sendo que desse estoque 90 mil metros quadrados, né, de lajes corporativas estão vagos. Então, dos 551 mil metros quadrados ocupados, hoje 24% é representado por órgãos públicos, né? Então estamos falando de 133 mil metros quadrados de ocupação só de órgãos públicos. Depois desse segmento de órgãos públicos, o principal segmento de ocupação são os financeiros, que ocupam 74 mil metros quadrados, representando na casa dos 13% e 13,5%. Né? Então essa é o maior segmento, assim, de maior expressão de ocupação depois dos órgãos públicos, são os bancos, né, e as empresas financeiras, e depois aí estamos falando dos advogados, que já chegam já na casa dos 4%, algo em torno de 22 mil metros quadrados, 25 mil metros quadrados. Né? Aí depois fica dividido entre vários outros segmentos, empresas de tecnologia, de telecomunicações, de serviços, de imobiliário e por aí vai. Também falando um pouquinho sobre os fundos de investimento imobiliário, hoje 2 fundos possuem ativos na cidade de Porto Alegre, que é o HGRE e o BBPO, que também tem ativos em Curitiba e alguns deles também têm ativos em Florianópolis. Né? Então hoje só esses 2 fundos listados em bolsa possuem ativos lá. Né? E se você quer conhecer mais, se você quer olhar mais sobre fundos de investimento imobiliário, eu quero te convidar a conhecer a nossa plataforma, o Funds Data, que é uma parceria entre o Funds Explorer com a Buildings, e lá você vai ter diversas informações, os relatórios, algumas análises, as informações do mercado, no que diz respeito principalmente ao tijolo, as informações de relatórios gerenciais, de fatos relevantes, entre outras coisas. Se você não conhece ainda, eu quero te convidar, tem o link aqui na descrição, acessa, se cadastra para você poder ter a melhor experiência aí do investidor, principalmente do pessoa física. Então essas eram as informações sobre o mercado de escritórios em Porto Alegre. Quero lembrar, se você está em Porto Alegre, se você precisa de informações sobre o mercado imobiliário, quero te convidar a nos procurar e entrar em contato conosco.
pelo nosso site, pelo e-mail, pelo telefone. Nós estamos aqui para poder ajudar justamente o mercado e os players do mercado que trabalham, né, prestando serviços e trabalhando no setor imobiliário. Também quero te convidar a conhecer o nosso site, que é o revista.buildings.com.br. Lá nós colocamos diversos artigos do mercado, várias notícias, várias análises. É lá que nós soltamos as prévias dos fechamentos dos trimestres. A maior parte dos vídeos de informações do mercado fica tudo lá disponível. Então quero te convidar também a acessar o site e ficar sempre atualizado com as coisas que estão acontecendo em cada setor, em cada segmento, com as informações em primeira mão. É isso. Espero que vocês tenham gostado dos números, das informações que nós trouxemos, da navegação na plataforma, e eu te vejo no próximo vídeo.